Se você está pensando em assinar um plano de celular controle, fica nesse vídeo até o final porque eu separei um guia completo com as melhores opções das três principais operadoras do Brasil. Vivo, Claro e TIM, as três principais operadoras aqui do nosso país, entram na disputa nesse guia completo do canal do YouTube do Aprendemos Juntos para definir qual o melhor plano de celular controle. E o melhor, nós temos uma plataforma própria de comparação de preços de planos de celular e internet. Isso faz com que a gente tenha acesso a promoções exclusivas que não vão aparecer nos sites das operadoras. Por isso, fica até o final, vê todos os planos que a gente te mostrar e, claro, no final a gente vai te dizer qual deles vale mais a pena e depois você vem nos links que estão aqui na descrição para poder realizar a sua assinatura e economizar. Bora então conhecer as três melhores opções da TIM de planos celulares controle, tá aí na sua tela. A TIM, em relação aos planos com melhor custo-benefício, oferece 35 GB, 40 e 49 GB de franquia. Por aqui, os preços são os seguintes: no de 35 GB, R$ 58,99, no de 40 GB, R$ 64,99 e no de 49 GB, R$ 69,99. E você está vendo uma medalhinha de primeira colocação no plano de 49 GB e eu já vou te explicar o porquê. Antes, vamos conhecer melhor cada um deles. No plano de 35 GB, você tem o WhatsApp ilimitado, a fidelidade é de 12 meses e são 4 serviços extras inclusos no plano. Por aqui, banca de jornais e de revistas, por exemplo. E há uma opção muito interessante nesses planos da TIM, que é a escolha de um serviço de streaming que pode ser renovado a cada mês. Por aqui no plano de R$ 58,99, você pode escolher a cada mês entre Deezer Now, Paramount Plus para celular e Prime Video para celular. A mesma coisa vai acontecer no plano de 40 GB que custa R$ 64,99. WhatsApp ilimitado, fidelidade de 12 meses, por aqui são 5 GB exclusivos para redes sociais, então são 35 GB livres no plano, com aplicativos inclusos e os mesmos serviços anteriores para você escolher a cada mês. Trocou de mês, você pode escolher outro serviço de streaming incluso. Mas o que nos chama a atenção e que leva a nossa medalha de primeira colocação é o plano que custa R$ 69,99. Por esse valor, você leva 49 GB de franquia, com um WhatsApp ilimitado, fidelidade de 12 meses, 5 GB também são exclusivos por aqui para redes sociais, então a gente tem 44 GB livre e aqui é que vem o grande atrativo desse plano. Você pode escolher entre 8 opções de streams a cada mês. Netflix padrão com anúncios, YouTube Premium, Disney Plus padrão, Prime Video padrão, HBO Max padrão, Deezer Now padrão. Aqui a gente vai ter o Paramount Plus na versão também para Smart TVs e o Globoplay. Todos nos planos básicos com anúncios, exceto o YouTube Premium, mas aqui a opção é muito farta. Então a cada mês, por exemplo, no mês de janeiro eu quero ficar com uma assinatura da Netflix, no mês de fevereiro do YouTube Premium, depois em março do Disney Premium, depois eu quero trocar e ter acesso ao Prime Video no próximo mês e depois voltar para a Netflix. Eu posso fazer isso. Por R$ 70 vale muito a pena e ele leva a nossa medalha de primeira colocação. Se você está pensando em comprar, em assinar um plano da TIM Controle, essa opção de 49 GB por R$ 70, R$ 69,90 é a melhor delas. O link vai estar aqui na descrição. Mas ainda não assina, porque existem opções da Vivo e da Claro e depois a gente vai traçar um comparativo completo. Bora conhecer então agora as opções da Vivo, que estão aí na sua tela. Por aqui o plano que já leva a primeira colocação é o de 40 GB, custando R$ 59. Temos a opção de 50 GB por R$ 67 e a opção de 55 GB por R$ 80. Aqui na Vivo a gente leva em todos esses três planos o Waze mais Movit, que são aplicativos de mobilidade urbana que não descontam da franquia, então você pode usar à vontade. Nós temos a fidelidade de 12 meses também em todos os planos e 5 aplicativos inclusos nos planos de 40 e 50, como bancas de jornais e revistas.
E no plano de R$ 80 de 55 GB, são 6 apps inclusos, um app a mais, que não vai fazer tanta diferença no combo final. Só que as vantagens dos planos da Vivo são muito interessantes. Olha só, você vai ter acesso e direito a uma entrada por 50% do valor no Cinemark, então meia entrada nos cinemas garantida uma vez a cada mês, usou em janeiro, depois vai poder usar em fevereiro de novo, depois em março de novo, sempre pagando metade do preço. É só você ir no totem do cinema ou pelo site que tenha Cinemark, que a seção, a sala tenha Cinemark, e você consegue, com o CPF de cliente da Vivo, ter acesso a esse direito. Você vai ter também acesso ao Vale Bônus, que é uma plataforma de crédito onde você consegue trocar o seu valor em Vale Bônus por descontos em produtos. É bem interessante a plataforma, eu uso bastante aqui no meu plano Vivo Total Família. Por aqui você vai ganhar R$ 50 em Vale Bônus todo mês. É um valor bem interessante que você consegue trocar por serviços como iFood, Uber e também compra de produtos. E você vai ter acesso a 3 meses cortesia do Prime Video. Aqui é bem interessante também, durante 3 meses você consegue usar o streaming. E o plano de 40 GB por R$ 59 ganhou o selo de primeira colocação, principalmente pelo custo-benefício em relação ao que ele oferece de franquia e o que ele cobra. R$ 60 está um preço justo, a gente vai ter um e pouco ali de cobrança de real a cada giga, o que é um valor considerável comparando aos rivais. Então esse plano leva à primeira colocação e a gente tem as outras opções. E esse plano tá aqui na descrição com o melhor link com a promoção garantida para você poder assinar. Agora vamos verificar quais são os melhores planos custo-benefício controle da Claro. A Claro, infelizmente, não está com muitas opções em seu leque. Então, essas são as 3 principais opções que a gente trouxe e as únicas que aparecem no site da operadora. Por aqui a gente tem um plano de 40 GB por R$ 59,90, que é o nosso primeiro colocado, e a gente já explica o porquê. O de 45 GB por R$ 69,90 e depois nós temos o de 40 GB por R$ 99,90, mas ele tem a adição de um serviço que torna ele mais caro, já te explico. No plano que é o nosso primeiro colocado, o de 40 GB por R$ 59,90, a gente tem o WhatsApp ilimitado sem descontar da franquia, fidelidade de 12 meses e 5 GB de redes sociais exclusivas. Então aqui a gente diminui 5 GB de cada plano da franquia para a gente poder saber quantos GB a gente tem livres. Todos esses 3 benefícios aqui e a condição de fidelidade estão nos planos de R$ 59,90, R$ 69,90 e R$ 99,90. E também 3 aplicativos inclusos, incluindo o Claro Vídeo, que é um diferencial. São mais de 15 mil títulos e um catálogo de filmes e séries. E o plano de R$ 99,90 leva mais um serviço incluso, que é o GeForce Now. Para você que gosta de jogar videogame via nuvem, o serviço do GeForce Now é bem interessante. Se você tem um PC ou tem uma Smart TV, você vai ter acesso a um vasto catálogo de jogos que você pode executar via nuvem sem a necessidade de um PC ou de um console. E aqui eu chamo a atenção também para, em todos os planos, um mês de cortesia da Globoplay, um mês de cortesia do Claro TV Plus e 2 meses de cortesia do ChatGPT Premium. Vai estar disponível em todos os planos. A gente selecionou o de 40 GB por R$ 59,90, R$ 60, porque ele é, na relação do custo-benefício e em relação ao valor por giga, a melhor escolha. E também a gente chama a atenção aqui para o aplicativo do Claro Vídeo incluso, que pode ser um diferencial. O link desse melhor plano da Claro tá aqui na descrição também. Mas agora a gente chega com a pergunta final. No comparativo entre TIM, Vivo e Claro, quem leva melhor? Quem fica na segunda colocação e quem é o último colocado? Se liga na arte que está aparecendo agora na sua tela. Por aqui a gente ficou bem com um pé em cima do muro, digamos assim, para definir o primeiro colocado. Na minha visão, ainda é o plano da TIM, de 49 GB custando R$ 70. Lembrando que essa condição é exclusiva pelo link da nossa plataforma que está aqui na descrição. Por aqui, a gente tem 49 GB de franquia, mas a gente tem que entender que 44 GB são livres. Por quê? 5 GB são franquia para redes sociais e exclusiva para redes sociais. Por aqui a gente tem um custo por giga de R$ 1,59. Se a gente pegasse esses 44 GB livre e dividisse pelo valor, aliás, o valor dividido pelos giga oferecidos, a gente teria ali, pagaria R$ 1,59 a cada giga utilizado.
E por aqui a gente tem um grande diferencial que para mim faz ele ser o primeiro colocado, que é a troca de streaming. A cada mês a gente pode selecionar entre 8 opções disponíveis. E isso é muito interessante porque, se você assina um desses serviços, você vai conseguir ter até metade do valor coberto e abatido do plano. Vamos supor que você assinasse o YouTube Premium, que está ali na faixa de quase R$ 30, em algumas condições até mais. Você pagaria R$ 69,99, mas teria R$ 30 de desconto. Por quê? Você teria o plano já incluso. Netflix é um exemplo, custando R$ 25,90. Temos ali o HBO Max custando nessa faixa de valor também. Então você vai abater desse valor o que você já pagaria em um plano por fora. E mesmo assim, o custo por giga está próximo da opção da Vivo, que fica na segunda colocação. Por aqui, você paga R$ 59 e leva 40 gigabytes livres de franquia. Por aqui, não há nada exclusivo para redes sociais, o que é uma vantagem. Os benefícios por aqui eles são mais restritos, mas o Cinemark e o Vale Bônus são ótimos. Por quê? Se você vai muito em cinema, ter acesso à meia entrada vai ser ótimo, porque você vai abater esse valor do plano. E se você compra muito online e está ligado em promoções, a plataforma do Vale Bônus vale a pena, porque trocando os R$ 50 que você ganha por produtos ou ainda por condições e ofertas que são quase que imbatíveis dentro da plataforma, você soma isso ao abatimento que você traria por 59. Por isso que eu fiquei com o pé em cima do muro, porque eu utilizo muito o Vale Bônus por aqui, principalmente em promoções relâmpago. Eu comprei um ar-condicionado, por exemplo, por aqui, com mais de R$ 500 de desconto diretamente pelo Vale Bônus na loja da Web Continental. São várias lojas e parceiros que estão por lá. E eu não frequento cinema, então para mim não faz muito sentido o Cinemark. Aliás, eu frequento cinema aqui na minha cidade, mas a minha cidade não tem uma sala da Cinemark. E o último colocado é o plano da Claro. Infelizmente, a operadora está trazendo poucas opções para planos controle. Por aqui, você vai estar pagando R$ 60 por 40 GB. Aqui, como a gente só tem 35 GB livres, a gente tem 5 para redes sociais, 1,71. R$ 1,71 é o que a gente pagaria por giga, o que é um valor muito alto e discrepante em relação aos demais. Aqui o Claro Vídeo seria o único diferencial desse plano por oferecer um vasto catálogo e a gente ter acesso a um streaming. Mas não é um catálogo tão recheado como, por exemplo, um catálogo de Netflix, Globoplay, Amazon ou HBO Max. Então, por aqui, o nosso grande campeão é o plano da TIM, custando R$ 69,99 e com 49 GB e a possibilidade de escolher entre 8 streamings a cada mês. Trocou de mês, troca de streaming, o que é muito interessante. Lembrando que o link desse plano está aqui na descrição para você aproveitar. Corre que é por tempo limitado nesse valor. E aí, o que você achou do nosso comparativo completo? Qual plano controle ficou melhor para você? Você gostou da opção da TIM custando aquele valor e oferecendo tudo em troca? Ou assinaria um plano da Vivo pela questão do sinal? Ou ainda, por já ser cliente da Claro, preferiria um plano deles? Deixa aqui nos comentários e também aproveite para tirar suas dúvidas por aqui. Lembrando que quando você acessar os links que a gente deixou aqui na descrição, é importante você colocar o seu endereço correto para que você tenha acesso à oferta real e pode ser que dependendo da sua localidade o preço baixe ainda mais. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!